Olá e bem-vindo ao Eco África, o magazine ambiental coproduzido pela STV Moçambique e pela DW na Alemanha. Neste programa partilhamos boas ideias e soluções para proteger o clima e o meio ambiente. Eu sou Dália Langa, em Maputo. Vamos dar uma rápida vista de olhos nos temas desta edição. No Ghana, uma iniciativa está a ensinar aos agricultores novas técnicas para reduzir a utilização de fertilizantes químicos. Conhecemos um estudante da Alemanha que encontrou uma solução sustentável para lidar com calças de ganga azuis velhas. E conversamos com pioneiros em engenharia genética que explicam o que fazer quando as espécies se extinguem. Mas vamos primeiro ao Ruanda. Sabemos que os sacos de plástico foram proibidos em Kigali durante vários anos e que a sua utilização é considerada um crime. Mas será que o país foi ainda mais longe para reduzir o plástico no cotidiano das pessoas? Não exatamente, mas ainda assim a ideia de reciclar está a tornar-se mais popular. Vamos ver como o plástico está a ser transformado numa matéria-prima para produzir outras coisas. Plástico num país onde este material é proibido. A cooperativa de agricultores Jasoft está a preparar os pés ou mudas de chá que darão origem às novas plantações. O Ruanda é um dos maiores produtores mundiais deste produto, em mais de 18 mil hectares. O chá colhido aqui é muito valioso, mas sem a ajuda do plástico valeria pouco. Nós necessitamos destas embalagens e capas de plástico para as mudas. Sem isso, é difícil obter a qualidade esperada. Estes pés dependem da umidade para crescer e obter os nutrientes necessários. Os membros da cooperativa de 4 mil pessoas utilizam mais de 2 milhões de tubos de plástico e materiais similares por ano. Mas na capital Kigali, o governo está em guerra contra o plástico. A pena para quem produzir, importar ou usar plástico de utilização única chega a 1 ano de cadeia. A Autoridade de Gestão Ambiental do Ruanda reconhece que o caminho para um futuro sem plástico exigirá bastante criatividade e pragmatismo. As we move on, we actually ban when we have alternatives. À medida que formos avançando, baniremos o plástico quando tivermos alternativas. Enquanto estivermos à procura delas, seremos flexíveis. Mas já pomos em prática um sistema de gestão de plásticos inteligente e cuidadoso. A Agroplast é uma empresa que pretende, de forma inteligente, lidar com o excesso de lixo plástico. As suas 11 equipas viajam regularmente pelo país para recolher este material. A empresa transforma o plástico recolhido em produtos agrícolas. Nós conversamos com a Autoridade de Gestão Ambiental do Ruanda. Definimos o tipo de plástico necessário na agricultura. Iniciamos então o fabrico de tubos agrícolas utilizados nos viveiros e também fazemos revestimentos de plástico. Desde então, a empresa produz materiais de plástico para os viveiros. Mas o objetivo não é ser apenas uma produção amiga do ambiente. O processo deve ser sustentável. Monitorizamos o cliente e sabemos onde ele se encontra. Depois de utilizar os nossos produtos nos seus viveiros, recolhemos os resíduos de plástico e refazemos o mesmo processo novamente. Os agricultores da cooperativa SOPT fazem parte deste ciclo. Têm informação para conhecer o método. Insisto neste ponto e lembro-vos a todos que os resíduos de plástico que sobram após a plantação das mudas não devem ser utilizados para outros fins. Eles devem ser devolvidos. Isso é uma forma de aumentar a nossa produção e preservar o meio ambiente.
A cooperativa comprometeu-se com a causa, garantindo a doação de todo o produto adquirido para a reciclagem. Cada agricultor deve assegurar-se que a quantidade de plástico devolvida corresponde à quantidade de mudas plantadas. Por isso, é importante que o material seja monitorizado e entregue para a reciclagem. Isso gera benefícios porque a empresa paga pela quantidade devolvida. No final de contas, todos ganham. O ambiente, o negócio e o Ruanda, que está cada vez mais perto de se tornar um dos países mais limpos de África. Criar coisas novas e úteis a partir de materiais usados é uma boa forma de gerar uma economia circular. Com isso em mente, um jovem estudante alemão refletiu sobre o que poderia ser feito com os milhões de artigos de vestuário que já não são usados. E pelo menos para as calças de ganga azuis, ele parece ter encontrado uma resposta. Pilhas de roupa usada. Muitas acabam no lixo. Isso incomodou o estudante de design holandês Tim van der Loo, que com uma instituição de caridade de Berlim montou um depósito de roupa usada. Aqui os testes são vendidos. O quilo custa entre 2 a 4 euros. Foi também aqui que van der Loo criou os seus novos jeans azuis. Ele desfaz e processa a ganga na sua oficina. Quando misturada com água, as fibras unem-se e formam um tecido macio. O bordado é feito diretamente sobre o tecido, o que reforça e elimina a necessidade do molde de papel. Quando comecei a cortar calças de ganga em pequenas peças, era muito importante concentrar-me no conceito de uma economia circular em que tudo fosse regenerado. Quando a nova ganga é umedecida, os pedaços em excesso podem simplesmente ser arrancados. Estas sobras são adicionadas ao próximo lote de tecido. Van der Loo recebeu um prêmio e vários incentivos pela sua ideia. Agora, como parte de um programa de inovação da União Europeia, está a trabalhar num protótipo tingido e processado de forma sustentável. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Encontrar utilidade para coisas aparentemente inúteis é um desafio, mas é possível. Ora, vejamos mais um exemplo. Algumas espécies invasivas estão a ser utilizadas como madeira para construir casas. Há insetos a serem transformados em alimento para peixes ou no caso que apresentamos a seguir. Os invasores do mar tornaram-se uma iguaria nos restaurantes. O Ecoáfrica leva-o ao norte da Europa, a Noruega. Dirk Heidsvager adora o Oceano Ártico. Este alemão vive no extremo norte da Noruega há 12 anos. Leva turistas às atrações costeiras desta zona fronteiriça com a Rússia. Quer mostrar-lhes uma atração que retira diretamente do fundo do mar. Dirk Heidsvager colocou ali uma gaiola a uma profundidade de 180 metros. Um dia foi suficiente para o guia turístico conseguir enchê-la com caranguejos reais, uma iguaria cobiçada em todo o mundo. No entanto, os crustáceos representam uma ameaça ecológica. Salte para a água e será comido pelos caranguejos. Temos caranguejos onde quer que esteja. Há muito para apanhar, mas só precisamos desta parte. São 15 centímetros. A pesca do caranguejo real trouxe uma prosperidade inédita ao extremo norte da Noruega, economicamente limitado. Até enriqueceu a remota aldeia pescatória de Bugoinés, tão abandonada em 1989 que os residentes até a colocaram à venda num anúncio. Agora a aldeia foi revitalizada com acomodações do tipo bed and breakfast, tudo graças ao caranguejo real. O pescador Leif Ingley foi um dos primeiros a descobrir as espécies não nativas de Bugoinés. Os investigadores soviéticos tinham nos libertado no mar de Barents nos anos 50.
Os primeiros caranguejos que apanhamos pesavam entre 10 a 12 quilos. Fomos apanhados completamente de surpresa. Mas se os caranguejos não tivessem aparecido, não teríamos agora qualquer processamento de peixe na cidade, nem qualquer barco de pesca, ou no máximo 2 ou 3. Mas hoje temos 15 ou 16 barcos. A propagação explosiva do caranguejo real é uma bênção para os pescadores, mas os ambientalistas e cientistas estão preocupados. Descobrimos que os caranguejos reais foram capazes de adaptar-se às águas com temperaturas de 18 graus Celsius. Isso significa que podem sobreviver no Mediterrâneo. Onde quer que estes caranguejos se estabeleçam, têm efeitos devastadores sobre a vida marinha no fundo do mar. Algumas espécies, como os mexilhões e as estrelas do mar, desapareceram completamente. O caranguejo real é também conhecido como o caranguejo monstro. Não tem inimigos naturais e representa uma ameaça para os seres vivos no fundo do mar. Por isso, as autoridades tornaram as cotas de pesca deste crustáceo bastante generosas. Temos o direito de apanhar 10 caranguejos para o consumo próprio gratuitamente por pessoa por ano. Um caranguejo vale o equivalente a 90 euros. Multiplicado por 10, são quase 1.000 euros. Ou seja, comemos uma iguaria de luxo de graça. O que Dirk Heidswager serve aos seus convidados só pode ser encontrado nos melhores restaurantes da Europa e Ásia. A Noruega exporta anualmente mais de 2.000 toneladas de caranguejo real. Enquanto as preocupações ambientais sobre espécies invasoras continuam, os turistas saboreiam a sua carne picante. As autoridades norueguesas esperam que as elevadas cotas de pesca ajudem a controlar a população deste crustáceo. Devido à fortuna que gera no norte da Noruega, o caranguejo real foi homenageado com um monumento. Manter o equilíbrio saudável da natureza não é fácil. Muitas vezes há muitos exemplares de uma espécie e poucos de outras. Este é certamente o caso do quase extinto rinoceronte branco do norte. Hoje em dia só restam 2 deles na Terra e ambos são fêmeas. Agora há uma procura intensa por formas de salvar esta espécie em vias de extinção. Para os cientistas alemães e italianos, um plano audacioso pode tornar-se no maior sucesso das suas carreiras. O futuro de uma espécie inteira imerso em nitrogênio líquido e congelado a 196 graus negativos. O conteúdo destes recipientes no Instituto Leibniz para a pesquisa de animais e vida selvagem em Berlim poderá determinar se o rinoceronte branco do norte é extinto ou não. Fizemos uma coleta de oócitos na qual conseguimos 14 oócitos. Foi o maior número que já obtivemos de um rinoceronte e ficamos extremamente felizes. Na véspera de Natal, 2 embriões foram congelados, ou seja, adicionamos outros 2 embriões aos 3 já existentes. No Centro de Conservação Olpajeta, no Quênia, uma equipa internacional de investigadores, liderada pelo veterinário Thomas Hildebrandt, recolheu os óvulos imaturos de Fatu, um dos últimos 2 rinocerontes brancos do norte. Fatu e Najin são 2 fêmeas. O último macho, chamado Sudan, morreu em 2018, mas o seu esperma foi preservado. Isto permitiu que os investigadores criassem embriões, um passo crucial, diz Cesare Galli, do Laboratório de Biotecnologia Avantia, em Cremona. Foi aqui que os óvulos das 2 fêmeas foram fertilizados com esperma de Sudan. Sabemos que podemos produzir os embriões a cada 3 a 4 meses, pelo menos da Fatu. Os embriões aguardam agora para a sua transferência para uma barriga de aluguer. Os investigadores planeiam usar rinocerontes brancos do sul, uma subespécie com cerca de 18.000 animais ainda sobreviventes. Najin e Fatu não podem mais carregar os embriões por causa da sua idade, mas já pastam junto de uma possível mãe substituta, a Tewa, uma fêmea da espécie rinoceronte branco do sul.
É uma esperança renovada de que, pelo menos no futuro próximo, possamos ter alguns bebês rinocerontes brancos do norte. Os investigadores querem garantir que a primeira cria de rinoceronte branco do norte possa nascer daqui a 3 anos. Isso seria o começo para retirar este animal da lista das espécies em risco de extinção. Vamos cruzar os dedos e torcer para que funcione. Outro feito que parece igualmente louco tornou-se realidade: inocular sementes. Mas o que isso significa? É o processo de adicionar bactérias eficazes à semente da planta hospedeira antes do plantio. Os especialistas dizem que estes micro-organismos podem ajudar as plantas a sobreviverem a períodos secos ou podem ser utilizados na luta contra pragas. Uma iniciativa no Ghana está agora a tentar convencer os agricultores a aplicar este método amigo do ambiente. Aqui, no Ghana, os agricultores cultivam principalmente soja. Fadila Yakubu está nos campos para cuidar dos seus 4 hectares. Há 4 anos, Fadila participou numa sessão de formação sobre agricultura sustentável. Desde então, o rendimento das suas colheitas e o seu lucro aumentaram. Para além da agricultura, estabeleceu recentemente um segundo negócio. Vende testes tradicionais nas comunidades à volta da sua aldeia, Bulenga. Costumava colher 2 ou 3 sacos por acre. Com a inoculação, são 7 a 8 sacos. Fadila aprendeu a inocular sementes durante uma formação conduzida pela empresa local Green EF. Hoje, os agricultores em Janjuri Kuku também participam. O método é simples. As sementes são misturadas com água e açúcar antes da edição das bactérias secas. As bactérias mantêm as pragas afastadas. Cada semente de feijão frato deve ser umedecida. Uma vez secas, as sementes inoculadas devem ser semeadas a uma distância precisa umas das outras. Graças a este método, os agricultores já não têm de utilizar pesticidas químicos. Mais de 500 agricultores foram formados por esta empresa até agora. Mohamed Sachibo teve a ideia de fazer formações. Ele estudou gestão, mas rapidamente mudou de área para a filosofia agrícola. A sua equipa instrui os agricultores sobre como gerir as quintas de forma sustentável, como, por exemplo, utilizando os restos de plantas para compostagem ou carvão biológico. As fibras das plantas de kenaf, por exemplo, são especialmente adequadas para o enriquecimento dos solos. Produzimos briquetes de carvão vegetal e carvão feito a partir de biomassa, que é muito bom para melhorar as propriedades do solo, com capacidade de retenção de água e correção da poluição. Podem ser utilizados para remediar solos contaminados com metais pesados. A maioria dos agricultores no Ghana utiliza fertilizantes químicos e pesticidas que pioram a qualidade do solo. Isto levou o empresário Sachibo a procurar alternativas amigas do ambiente. Os agricultores podem até testar a composição do seu solo, se necessário. As amostras são então enviadas para o laboratório da própria empresa. Apesar das sessões de formação para os pequenos agricultores serem gratuitas, as análises do solo custam entre 1 e 30 euros. São úteis porque revelam exatamente o que o solo precisa. Ajudamos o agricultor a prevenir o uso excessivo de fertilizantes químicos, impedindo que alguns destes excessos sejam sugados por corpos de água subterrâneos, bem como o escoamento para corpos de água de superfície, uma vez que são a fonte de água para animais e outros organismos. Desde que teve o seu solo testado, o agricultor Joshua Conlan raramente utiliza fertilizantes. Antes, cultivava exclusivamente soja. Há 3 anos, quando comecei a testar o solo com a Green EF, produzi milho como recomendaram e os meus resultados duplicaram. Eu consegui 70 sacos a mais do que normalmente colhia. E isto ajudou-me a adquirir um trator que me está a ajudar na produção.
Joshua Conlan evoluiu da agricultura de pequena para média escala. Fadila Yakubu ainda não chegou lá, mas está a caminho. As novas tecnologias podem ajudar a tornar o ambiente mais seguro e saudável. Por isso, por que motivo não as utilizar? Isto também se aplica ao fornecimento de energia. O Burkina Faso tem dificuldade em suprir as suas necessidades de eletricidade. A descentralização e um cabaz energético mais sustentável são apontados como soluções possíveis. E as coisas parecem estar a avançar nesta direção no país. O kit solar neste telhado é fiável e não requer muita manutenção. Omar Guira diz que o investimento de 2.000 euros foi dinheiro bem gasto para ele e para sua família, apesar de ter tido de poupar durante muito tempo para o poder adquirir. Instalei os painéis solares há 7 anos. Agora temos luzes, televisão, um frigorífico para podermos beber água fresca. É muito útil, uma vez que nunca sabemos se ou quando estaremos ligados à rede. Voltamos para o solar. Apenas 15% da população está ligada à rede elétrica nacional no Burkina Faso. É alternativa, as pessoas compram kits solares, que estão agora disponíveis em pequenas lojas. Os candeeiros de rua nas estradas principais já são atualmente alimentados à energia solar. A Faso Energy instalou uma fábrica para produzir sistemas solares. É a primeira de África Ocidental. O equipamento e componentes de fabrico para os sistemas solares são importados da Europa. O governo reviu os direitos de importação. O equipamento de produção é o mais recente. É muito complexo e permite-nos fazer produtos de alta qualidade. Os painéis que fazemos são basicamente os mesmos que os modelos que foram certificados na Alemanha. Grande parte do processo de fabrico é automatizado, mas algumas etapas são feitas à mão. 170 pessoas trabalham na fábrica, das quais mais de metade são mulheres. As células solares têm de ser soldadas aos painéis manualmente para criar os módulos. Todo o sistema tem de ser robusto e suficiente para resistir a temperaturas elevadas que podem atingir os 45 graus Celsius à sombra. É aqui que testamos os painéis. Quando um painel sai da máquina, verificamos todas as soldas e vemos se existem fissuras em algum lado. Se estiver tudo bem, ligamos os fios das células e, por último, anexamos um número de série para evitar a contrafação. Há muita concorrência no mercado de painéis solares na África Ocidental, especialmente por parte de empresas asiáticas. A Faso Energy pretende servir não só o mercado interno, mas também os países vizinhos. A linha de produção termina aqui. É aqui que armazenamos os produtos acabados, classificados por produção. Produzimos 200 painéis por dia, o equivalente a 30 a 80 megawatts por ano. O principal cliente da empresa é o governo, que pretende aumentar a cota das energias renováveis no setor energético nacional. Pretende reduzir as importações de eletricidade e reduzir também a utilização de geradores a diesel para reduzir os custos e minimizar a poluição. Ce projet-là a été lancé par l'État pour permettre. O Ministério da Energia lançou o programa Backup Solar e a nossa agência está a implementá-lo. Este é um programa que permite aos cidadãos, bem como às pequenas e médias empresas, a compra de painéis solares através da concessão de empréstimos sem juros. Desde que começamos o programa no ano passado, mais de 4.000 empresas e pessoas beneficiaram do mesmo. Je dirais plus de 4.000 et quelques personnes qui ont profité de ce projet-là. O governo está a planear construir 16 grandes quintas solares nos próximos 2 anos para fornecer energia verde aos bairros da cidade. Como viram, há tantas inovações que nos podem ajudar a proteger o ambiente e a melhorar as nossas vidas. Eu sou Dália Langa e despeço-me a partir de Maputo. Espero por si novamente na próxima semana. Até lá, fique bem.